Já mostrei para vocês os diagramas de Venn e também mostrei para vocês as operações sobre conjuntos, interseção, união, disjunção e também a diferença. Agora eu trago para vocês esse exercício aqui que trata sobre isso. É um exercício sobre conjuntos que você pode resolver aplicando o diagrama de Venn. Dá só uma olhada. Em uma pesquisa realizada com 2.500 pessoas, 60% assiste ao telejornal do canal A e 50% assiste ao telejornal do canal B. Sabendo que 2% não assiste a nenhum dos jornais, determine a quantidade de pessoas que assistem somente ao jornal A. Como eu falei, é um exercício sobre conjuntos. E a primeira coisa que você precisa fazer é separar aqui quais são os conjuntos. Para isso, vamos reler o problema. Ele diz o seguinte: em uma pesquisa realizada com 2.500 pessoas, esse total de pessoas eu já vou anotar aqui, 2.500 pessoas, esse aqui é o valor total de pessoas, 60% assiste ao telejornal do canal A, então eu tenho aqui 60%, esse 60% ele é de 2.500, tá? Então 60% de 2.500 assiste ao telejornal do canal A. Ele segue, 50% assiste ao telejornal do canal B, então eu tenho aqui 50% de 2.500, tá? Que é a quantidade total de pessoas, assiste ao telejornal do canal B. E ele segue, sabendo que 2% não assiste a nenhum dos jornais, então eu tenho aqui 2% de 2.500. Por que eu estou colocando de 2.500? Porque tem muita gente que confunde isso aqui. Não assiste a nenhum dos jornais. Determine a quantidade de pessoas que assistem somente ao jornal A. Então eu tenho um conjunto de pessoas que assistem o jornal A, tenho um conjunto de pessoas que assistem o jornal B e tenho um conjunto de pessoas que não assistem nenhum dos dois jornais. A primeira coisa que você precisa fazer é determinar quantas pessoas tem nesse conjunto aqui, quantas pessoas tem nesse conjunto aqui e quantas pessoas tem nesse conjunto aqui. É por isso que eu coloquei 60% de 2.500, 50% de 2.500 e 2% de 2.500. Você não pode esquecer que o total de pessoas são 2.500 pessoas. Esses percentuais são referentes a essa pesquisa e essa pesquisa foi realizada com 2.500 pessoas. Antes de pensar em qualquer coisa, você pensa nesses valores e faz esses cálculos aqui. Como é que eu faço o cálculo de percentual? 60% de 2.500 pessoas, 50% de 2.500 pessoas e 2% de 2.500 pessoas. Para você encontrar um percentual de um valor, você pega 2.500 e multiplica pela taxa percentual. Nesse caso aqui, 60%, que você escreve 60 sobre 100. Quando eu for calcular 50%, eu vou colocar 2.500 vezes 50 sobre 100. Aqui você tem dois caminhos. Você pode fazer essa divisão, 60 e dividir por 100 e depois fazer o cálculo por 2.500. Ou você pode reescrever isso aqui como 2.500 dividido por 100 vezes 60. Você pode fazer isso aqui, porque você está tratando de uma multiplicação de frações. Na multiplicação de fração, você faz o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Esse 2.500 aqui, ele também é uma fração. Isso aqui ele está dividindo por 1. 2.500 dividido por 1 é 2.500. Você nunca vai ver esse 1 aqui do denominador, mas ele existe. E se ele existe, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso passar esse 1 para cá e esse 100 para cá. Eu posso fazer essa troca aqui de denominadores. Porque 2.500 dividido por 1 vezes 60 dividido por 100 é o mesmo que eu fazer 2.500 dividido por 100 vezes 60 dividido por 1. Isso aqui não muda o resultado da multiplicação. Eu posso fazer essa troca aqui facilmente. E por que eu faço essa troca? Porque aqui eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Porque 2.500 dividido por 100 é o mesmo que 25. Faço essa simplificação e aqui sobra 25 vezes 60 dividido por 1. Quanto é? É 60. Então, essa multiplicação de frações aqui, 2.500 vezes 60 dividido por 100, eu posso fazer 25 vezes 60. E eu faço isso por causa dessa troca aqui. Você pode encontrar explicações do tipo 2.500 vezes 60 sobre 100. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros. Isso aqui é igual a 25 vezes 60. Veja, eu cheguei aqui no mesmo resultado, fiz essa simplificação. Mas eu gosto de fazer esse passo a passo para que você entenda o que eu estou fazendo. Eu fiz aqui 25 vezes 60 sobre 100,
Posso fazer essa troca de denominadores aqui, faço 25 dividido por 100 vezes 60 dividido por 1, simplifico esse zero com esse zero, e daqui fica 25 vezes 60. É por causa disso aqui que eu posso simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, beleza? Voltando aqui, faço 25 vezes 60, né? 60 vezes 25, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 6 é 12. Isso aqui é 0, 0, 3 e 2 é 5, e esse aqui é 1. 60% de 2.500 é igual a 1.500. E esse valor eu coloco aqui. Esse conjunto aqui tem 1.500 pessoas. 1.500 pessoas assistem ao telejornal A. O mesmo cálculo eu vou fazer para encontrar a quantidade de pessoas que assistem ao canal B. Vou colocar aqui 2.500 vezes 50 dividido por 100 é igual... Posso fazer o mesmo procedimento que eu fiz agora há pouco, né? Eu faço 2.500 dividido por 100 vezes 50. Esses dois zeros eu simplifico esses dois zeros, fica 25 vezes 50. Coloco aqui o 50 vezes o 25. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 5 é 10. Baixa o 0, baixa o 5, baixa o 2 e baixa 1. 1.250 é quanto vale 50% de 2.500. Então, 1.250 pessoas assistem ao canal B. E agora eu vou fazer 2% de 2.500. Fazendo 2.500 vezes 2 por 100. Isso aqui é igual a 2.500 dividido por 100 vezes 2. Faço aqui novamente os dois zeros com os dois zeros. Sobra 25 vezes 2. Esse aqui é um cálculo direto que dá 50. 25 vezes 2 é 50. Dá de fazer o cálculo mentalmente. Então, 2% de 2.500 é igual a 50 pessoas. Com isso, eu tenho o conjunto das pessoas que não assistem a nenhum dos telejornais, o conjunto das pessoas que assistem ao telejornal do canal B e o conjunto das pessoas que assistem ao telejornal do canal A. Uma vez que eu encontrei os três conjuntos, agora eu posso fazer o diagrama de Venn. Coloco aqui o meu conjunto A, conjunto B e o conjunto N. O conjunto A são as pessoas que assistem ao telejornal A. O conjunto B são as pessoas que assistem ao telejornal B. E o conjunto N é o conjunto das pessoas que não assistem a nenhum dos telejornais. A primeira coisa que eu preciso colocar aqui é a interseção entre eles. E eu sei que aqui no meu conjunto N não possui interseção com A nem com B. Por que eu sei disso? Porque o conjunto N é o conjunto das pessoas que não assistem a nem A e nem B. Então essas 50 pessoas aqui, elas estão aqui no N, fora da área comum. Essas 50 pessoas fazem parte aqui do conjunto N e nessa área aqui. Não pode estar dentro da área de A, nem estar dentro da área de B. Elas estão aqui fora, porque elas não assistem a nenhum dos telejornais. Agora que nós colocamos aqui a quantidade de pessoas que não assistem ao telejornal A nem ao telejornal B, eu vou relembrá-los do diagrama que eu fiz sobre a palavra Rita e rato. Eu tenho um conjunto das letras que formam a palavra Rita e das letras que formam a palavra rato. Eu terei o primeiro conjunto e o segundo conjunto. Faço aqui o diagrama de Venn. Vou chamar esse conjunto aqui de conjunto C e vou chamar esse conjunto aqui de conjunto D. O conjunto C são as letras que formam a palavra Rita. O conjunto D são as letras que formam a palavra rato. Para fazer a união desses dois conjuntos, eu começo colocando aqui nessa área comum as letras que são repetidas nessa palavra e nessa palavra aqui. Aqui eu tenho o R, o T e o A. Aqui eu tenho o R, o A e o T. São as mesmas letras desse conjunto que pertencem também a esse conjunto aqui. Então aqui nessa área comum eu coloco R, T e A. Essas aqui são as letras que eu posso dizer que é desse conjunto aqui, que é o conjunto C. E essas letras também fazem parte desse conjunto aqui, que é o conjunto D. Aqui no conjunto C, o que foi que sobrou? Eu tenho o R, o T e o A, sobrou somente a letra I. E aqui no conjunto D, eu tenho o R, o A e o T, sobrou somente a letra O. Perceba uma coisa, a quantidade de elementos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, é menor do que a soma dos elementos do conjunto C com o conjunto D. Se eu for somar esses elementos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Eu tenho 8 elementos se eu somá-los aqui. Já aqui dentro, a união entre esses dois conjuntos, eu tenho só 5 elementos. Por que que isso acontece? Isso acontece porque eu tenho 3 letras repetidas. Então, eu faço C mais D. Isso aqui vai me dar 8 elementos. Só que desses 8 elementos aqui, eu tenho que subtrair o que estão repetidos. Então, eu faço menos 3 elementos. A quantidade de elementos aqui será 8 menos 3, 5 elementos. Que é exatamente a união deles dois aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Estou mostrando esse exemplo aqui para vocês vocês entendam o que será feito aqui. Eu tenho a quantidade de elementos do conjunto A, que é 1.500 pessoas. Tenho a quantidade de elementos do conjunto B, que é 1.250 pessoas. Quando eu somar esses dois valores aqui, olha, eu tenho 1.500 mais 1.250. Isso aqui dá 0, aqui dá 5, 5 e 2 é 7, 1 e 1 é 2. Dá 2.750 pessoas. Dá uma quantidade maior do que a quantidade de pessoas aqui, olha, que são 2.500 pessoas. Só que essa quantidade aqui é a quantidade da união, igual aqui, olha, eu fiz a união de dois conjuntos. Essa quantidade aqui, ela é menor do que se eu somá-los separadamente. O que eu fiz aqui foi somá-los separadamente, olha. Eu tenho 1.500 pessoas somado a 1.250 pessoas, me dá um total de 2.750 pessoas. Por que que isso aqui aconteceu? Porque eu tenho pessoas aqui que assistem o canal A, mas elas também assistem o canal B. Elas estão repetidas, assim como isso aqui estava repetido. O que que eu preciso fazer então? Eu preciso pegar essas 2.750 pessoas e subtrair do total de pessoas que assistem televisão. Porque eu tenho 2.500 pessoas, só que eu tenho 50 pessoas aqui que não assistem a nenhum dos canais. Então eu tenho 2.500 menos 50 pessoas. Isso aqui dá de fazer direto, que vai sobrar 2.450 pessoas. Essa aqui é a quantidade de pessoas que assistem aos telejornais. Tenho 50 pessoas que não assistem a nenhum dos telejornais, mas tenho 2.450 pessoas que assistem aos telejornais. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a situação onde eu tenho a quantidade de pessoas da união entre os dois conjuntos. Essa 2.450 pessoas é a união entre esses dois conjuntos. E eu tenho a quantidade de elementos somados separadamente. Eu tenho essa mesma situação aqui, olha. Eu tenho a união e tenho a soma em separado. O que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa soma em separado e subtrair do valor da união. 2.750 menos 2.450. Coloco aqui embaixo 2.450 e vou fazer essa subtração. Aqui tem 0, aqui tem 0. 7 e 4 aqui tem 3, 2 e 2 é 0. 300 pessoas assistem aos dois telejornais. Essa área de interseção aqui, olha, que é comum ao conjunto A e comum ao conjunto B, são 300 pessoas. Por que que eu sei disso? Por causa disso aqui que eu mostrei para vocês. Eu tenho dois conjuntos, onde somados eles dão uma quantidade maior de elementos do que a união dos dois conjuntos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e aqui eu tenho 8. Significa que tem elementos aqui que estão repetidos. Então, se aqui eu tenho a soma dos dois, dá 2.750, mas eu sei que a quantidade que assiste é só 2.450, então eu tenho 300 pessoas aqui que estão contando duas vezes, são repetidos. Por que são repetidos? Porque eles estão aqui nessa interseção. E depois que você encontra essa interseção, você resolveu o problema. Determine a quantidade de pessoas que assistem somente ao jornal A. O jornal A são 1.500 pessoas. Tem 300 pessoas aqui dentro. Quantas pessoas sobram aqui? Vão sobrar 1.200 pessoas. A resposta para o problema é 1.200 pessoas. E é assim que você resolve um problema como esse aqui, utilizando o diagrama de Venn. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês.